Bem-vindos ao Cine Conhecimento, sua sessão de cinema no Futura. As dúvidas, dificuldades e enfrentamentos que aparecem ao longo da formação de um religioso já foram assuntos de vários filmes de ficção na história do cinema. Nosso filme de hoje, o documentário brasileiro O Chamado de Deus, traz uma perspectiva original sobre esse tema, dando voz aos jovens religiosos que se preparam para serem sacerdotes ou freis, assim como as suas famílias. As entrevistas mostram que nem todos os seminaristas receberam incentivos em suas escolhas, e muitos sofreram até discriminação. As mães, particularmente, aparecem com destaque. Primeiro, colocando em dúvida a vocação do filho para a religião, mas, ao mesmo tempo, e depois da relutância inicial, dando apoio em suas escolhas. É sobre essas incertezas e obstáculos que parte do filme se constrói. Mas as filmagens tomaram rumos inesperados, enriquecendo o processo de realização do filme. Ao pesquisar para a produção, o diretor José Joffre descobriu em uma gruta jovens vocacionais que se vestiam de palhaços para pregar a palavra divina. Esses jovens estavam mais próximos de uma militância social ligada ao catolicismo. Para eles, a política era inerente à religião e as ações sociais tinham tanta importância quanto a sacristia. A partir do depoimento destes jovens, o Chamado de Deus discute os rumos da Igreja Católica no Brasil, colocando-os frente a uma outra corrente de pensamento e ação. O momento mais marcante do filme acontece quando um grupo assiste na TV o depoimento dos membros de outro grupo e vice-versa. Os vocacionais insistem que aquilo que os carismáticos pregam é incoerente e retrógrado. Os carismáticos rebatem enquanto assistem às críticas dos vocacionais no aparelho de TV. Fica claro nesse momento o interesse do filme nessas duas vertentes da religião católica no Brasil. A realidade, o lugar onde você vai viver, o lugar onde você está inserido, é que vai realmente lhe convocar a assumir esse chamado. Não foi algo místico, de repente eu acordei, em um sonho, Deus me apareceu e disse assim, olha, você agora foi um escolhido, foi um eleito, vai pra frente ali, pra minha incorporação, vai ali fazer discípulos. Não, não é isso. É interessante o que ele falou, né? Interessante mesmo, porque sacerdote ele vem do coração de Deus, né? Sacerdote vem do coração de Deus. Falar de religião é algo difícil. Trata-se de um tema cheio de armadilhas, muito propenso a desagradar vários grupos de pessoas, em especial devido à grande variedade de crenças e cultos. O Chamado de Deus consegue lidar muito bem com estes dilemas e ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Brasília de 2000, onde a montagem dinâmica de Eduardo Escorel também foi premiada. Fique agora, então, com o Chamado de Deus e nos vemos novamente no próximo Cine Conhecimento. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu espero tudo. O que é tudo? Tudo é, em geral, a salvação, a bondade, a igualdade para todo mundo, paz, felicidade para todo mundo. É isso que eu desejo de Deus. Ela está pedindo que o Senhor Jesus proteja a família dela, que abençoe muito a família Nunes e Santos,
e que o Senhor, que a mãe dela alcance uma graça, que é ter uma casa própria. O que eu sinto? Nossa, uma paz tão grande. É muito bom, é maravilhoso. Pedido de intercessão para alcançar bênçãos e graças para o Nikita, para a Roberta, para o Roberto, e que eles estão afastados da igreja e para que eles possam se converter. Eu espero, né, que o mundo melhore bastante, que a turma se encontre mais Deus, como por exemplo aqui, né, que é um lugar onde todo mundo vem, adora. Minha primeira vez, minha amiga está me trazendo, estou muito emocionada. Espero que todo mundo se sinta feliz como estou me sentindo. O que eu estou escrevendo é que eu quero uma graça para meu filho, que ele está abandonando a escola. Então eu estou pedindo a Jesus, ao Papai do Céu, que faça meu filho voltar aos estudos, que ele não abandone. E que Deus ponha na mente dele, né? Que eu estou passando uma situação muito difícil, porque ele ainda é uma criança de 14 anos. Já vim outras vezes, com outras intenções. Graças a Deus está indo tudo bem, por isso está tudo bem. Você frequentava a igreja católica antes do movimento carismático? Frequentava, mas passei a frequentar muito mais, né? Depois do movimento carismático, eu passei a frequentar mais. O Padre Marcelo é um sangue novo dentro da nossa igreja. Agradecemos a Jesus por isso. Obrigado, Jesus. Mandai mais sacerdócios para nós. Mandai mais sacerdócio para nós. Nós precisamos da sua luz. Mandai, Jesus, transformai o nosso Brasil, que precisa ser passado a limpo. Tem muita gente corrupta. Misericórdia, Jesus, arrancai tudo esse povo de cima dos brasileiros. Arrancai esse povo de cima dos brasileiros. Eles estão cansados de passar fome, miséria, jogado nas ruas, nas drogas. Aonde a aeronáutica traz essas misérias para nós? O próprio coronel lá da aeronáutica traz essa droga para dentro do nosso Brasil. Ajude, Jesus, limpar esse país. Jesus, nós somos a terra da Santa Cruz. Esse é o nosso Brasil, terra da Santa Cruz. Alegria acolher vocês, né, do Grupo Meio Norte, não é isso? Hein? É da Rede Brasil, né? Isso, exatamente. Deus abençoe vocês, proteja. Mas só tá com uma gripe, mas o Dom Fernando fala, né, Dom Fernando? Não, mas foi uma beleza, a multidão que estava aqui. E vocês que estão acompanhando essa Rede Brasil, você também seja abençoado por Deus. Isso falou, foi filmado. A gente queria marcar uma entrevista com o senhor para encontrar aqui, falar com o Cláudio é melhor, né? Marca aqui com mais calma. Tá certo. Tá bom? Tá bom, Gente, então. Deus abençoe vocês. Tchau. Tudo bom. Tchau. Felicidades. Levem um caminho cheio.
abalei um pé de rosa que nunca foi abalado. O romeiro que vem na Lapa e não sobe aqui para bater naquela pedra, ele não vem na Lapa. Porque ali a tradição, ali a pedra é assim. Diz que se bater naquela pedra no tini, morre. Mas o certo da pedra é esse. Se bater em tini, morre. Se bater no tini, morre. E se não for bater, morre também. Depende da hora chegar. Viu? O que eu vou dizer agora é sobre política. Nós estamos nas vésperas de mais um ano eleitoral. E vocês sabem que de todas as eleições, esta é a que pega mais. Porque presidente é lá em Brasília, deputado federal, senador é lá em Brasília. Governador é lá em Salvador, deputado estadual é lá em Salvador, mas prefeito e vereador é na nossa cidade, é na nossa comunidade, é na nossa rua, são nossos vizinhos. Quem sabe está dentro da nossa casa. De todas as eleições, é aquela que pega mais. Como é que é essa experiência de você? Você está com que idade? 23. 23. O que você acha? Qual é o papel da igreja na sociedade? Porque nós vamos entrar agora no terceiro milênio, né? Digo, então vocês vão ser a igreja do terceiro milênio, tá certo? Isso. Então qual é a sua expectativa em querendo, trabalhar com a igreja? O que é que você pensa com relação a esse seu trabalho que vai vir por aí? Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho da igreja, né, acho que vai ser, por muito tempo, retomar a igreja inicial, a proposta da igreja de comunidade, da igreja em que se partilhava, a igreja proposta pelos Atos dos Apóstolos, né? A igreja das primeiras comunidades em que era mais unidade, era mais partilha, era mais fraternidade. Eu acho que a nossa função ainda é retomar isso, que parece que vai distanciando, né? A partir que o homem vai adquirindo novas tecnologias, se diz que se está avançando tecnologicamente, a gente vai deixando para trás o princípio de humildade, o princípio de fraternidade. Eu acho que a nossa ideia é retomar isso que é a luta de toda a história do povo de Deus no seu início, né? E nós, como pretendo, né, futuro religioso, a gente tem essa missão de retomar. E retomar contextualizado, como a gente está hoje. Eu estou hoje de palhaço, lembrando que o nosso país não está legal, né? E lembrando que o papel da igreja também é olhar para essa questão do país, porque não há comunidade com a situação caótica que está aí, a nossa questão social, né? A dimensão humana do país está uma coisa trágica. E o religioso tem que assumir esse papel de agente transformador também, né? Agora com a mística, aquilo que diferencia de outros grupos, de outros revolucionários, é isso. Que além de saber enxergar essa realidade, de sentir que tem que mudar a realidade, nós temos uma mística que norteia. A nossa prática não é uma prática por ideologias, simples ideologias, né? Temos uma mística, tem algo maior que norteia todo o nosso estar vestido de palhaço, estar numa manifestação, fazer parte do movimento estudantil. Tudo isso é norteado por uma mística que faz a gente acreditar que vale a pena. Nosso lema é trabalho, oração e ação. A gente acredita que o papel do religioso, que Zé Mário colocou até muito bem, é justamente não só cuidar da alma, da paróquia que ele vai assumir, mas também da construção do reino aqui entre nós. Uma vez que a gente entende que a vida não se resume simplesmente à alma,
só simplesmente a mística. A mística é o que nos move, é o que nos faz ser. E a ação social, o viver no meio social, o retomar as comunidades, é o nosso maior desafio. É isso que nós estamos lutando. Inclusive essa romaria que está acontecendo isso, tenta resgatar um pouco isso, né? Tenta resgatar a cidadania, eu diria, e a condição humana. Eu sou de Itaberaba, né? Eu moro lá com os franciscanos menores conventuais em Itaberaba. Sou postulante e termino a faculdade esse ano que vem estou indo para o Sul fazer filosofia e teologia. E pretendo voltar para o Nordeste, é claro, né? Porque a nossa realidade aqui é mais gritante e a gente tem que retomar, tem que voltar. Os nordestinos que seguem a vida religiosa, que acontece muito, que vão e ficam, se encantam com a beleza do Sul, né, com o verde do Sul e se esquece da nossa seca, esquece do povo que precisa mais. Então eu vou e volto para a gente continuar fazendo essa história e retomando essa igreja inicial proposta por Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas, elas não se interessam por questões sociais e é uma das formas que as paróquias, elas têm de conscientizar as pessoas a participarem mais dos movimentos populares e tentar mudar essa situação do nosso país que está. O que ele vai achar? Ah, eu sei. Você vai sair daqui, vai procurar um nome. Todas as terras do nosso país, Madeira Vermelha, vão ser dadas, Senhor. O quê? Tudo terra? Venha cá, Senhor. Aquele mundaréu de terra lá, Senhor. Venha. Aquele outro lá, Senhor. Estão tudo na mão de pouco e diz que dão terra, Senhor. Quando conseguimos conquistar um pedaço de terra... Essa mulher não é do nosso país, Madeira Vermelha. Veio de outro país para acabar com a nossa vida. Ó, violência ali, ó, violência. Não é violência não, senhor, porque... Não, senhor, não é violência, senhor. É porque aqui no nosso país, Madeira Vermelha, as pessoas gostam de lutar, senhor. Cristo não termina a sua missão na sexta-feira da Paixão. Mas o Senhor Jesus venceu a morte e garantiu para todos nós a certeza da libertação. Se você participa da sua comunidade, seja na comunidade igreja, sendo a comunidade organização popular, seja qual seja a sua organização de base, você se torna forte. E você não estará falando sozinho. Você estará falando em coro. Porque a nossa missa é bonita, porque todo mundo canta junto, porque todo mundo reza junto. Se tivesse apenas uma pessoa aqui na frente cantando, não seria bonito, seria um show, como aquele que vocês ouviram ontem. Um show, um cantor cantando, muito bonito, mas é um show. Mas a vida não é show, a vida é participação. A vida é todo mundo cantando junto. Quem é que faz a história? Legal, gente. Somos nós que fazemos a história. É você, 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 você. Todos nós fazemos a história. Alô, pessoal. Tá na hora de mudar. As coisas estão difíceis para todo mundo. Vamos se juntar. Consulta popular. Tem tanta coisa aí pra gente poder lutar juntos e fazer um país melhor. Bora. E para isso é necessário que todos nós tiremos nossas máscaras e possamos assumir nosso papel de cidadão, porque a coisa não está brincadeira. E se ficarmos parados, não vai melhorar, né? Isso aqui tá brincadeira. Ou será que não está? Tá. Brasileiro, brasileira. Tá na hora de mudar. Isso aqui tá brincadeira. Nós estamos agora indo para Aparecida do Norte, né? Na Romaria anual da Diocese de Petrópolis. Vamos, se Deus quiser, participar bem da Santa Missa, uma celebração com todos os seminaristas também, que é um passeio em que a gente vai buscar também na casa da nossa mãe
nosso conforto para a gente continuar esse semestre. E é o primeiro ano que eu estou participando como seminarista, né? E eu tive quando estava caminhando na procissão de entrada, eu tive essas lembranças vieram tudo para mim e eu falei, meu, agora eu estou aqui. Quantas missas eu já assisti aqui como romeiro mesmo, né? E hoje eu estou aqui como seminarista, entrando, caminhando e estarei no altar como seminarista e como futuro sacerdote. Então, realmente foi uma emoção muito forte, muito grande, que eu jamais vou esquecer, né? Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um sentimento muito forte que me bateu ali no altar foi que se todos os cristãos, ou melhor, se toda a terra, se todos os homens acreditassem fielmente nessa grande mãe que nós temos, mãe de Deus e mãe nossa, se todos nós pudéssemos abraçá-la verdadeiramente como mãe, o mundo seria muito melhor. Você vinha em casa? Minha mãe. Eu era um pouquinho novo. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a pensar nessa ideia. E meu pai chegou e eu falei, pai, eu gostaria de ir pro seminário, pai. Ele, o quê? Você tá ficando maluco, amanhã mesmo eu marco psicólogo pra você. E ele me chamou de maluco, como eu já falei, e me proibiu de ir pra igreja. Fiquei de castigo, proibido de ir na igreja, participar de qualquer manifestação religiosa. Só que, graças a Deus, eu fui um pouquinho desobediente. E não obedeci a ordem, prosseguindo na igreja. E creio que foi uma desobediência muito boa aquela que eu fiz. Tudo bem? Demorou, hein? Geralmente fala, ele é homossexual, esse problema que sempre falam. Não tive essa parte dos meus amigos. Se você não vai casar, Léo, você não vai ter uma mulher. Não tive esse tipo de problemas, graças a Deus. Minha irmã me defendia quando vinha alguma menina pra falar que queria, Léo, teu irmão lá, né, Carol, teu irmão lá. Isso não podia conversar com ele pra gente ficar. A Carol vai dizer, não, meu irmão vai ser padre, ele não pode. Meus colegas muito xingavam ele, né? Implicava bastante. E minha irmã foi sempre minha defensora nessa parte aqui em casa. Naquela época, né, eu acho que ele ficou assim muito eufórico com o chamado que ele teve. Então, tudo para ele era a igreja, tudo ele era encontro, ele não mudava, não falava em outra coisa a não ser isso, né? Então a gente fica meio preocupado, fala, poxa, de repente ele fica tão ansioso assim, e dizendo que tudo para ele é isso daí, e tem até atingido a cabeça dele em alguma coisa aí, e está até fazendo mal para ele. Eu sempre fui um menino muito tímido, cheio de vergonha. Eu não conseguia nem olhar para a cara dos outros de tanta vergonha. Eu não tinha capacidade nenhuma para um dia chegar a ser um sacerdote, a dirigir palavras para um povo. Por isso que eu achava isso tão pequeno assim, porque eu tinha vergonha de olhar para alguém, como eu estou olhando aqui, eu olho para o Daniel assim, eu vivia de cabeça baixa. E Deus foi e me tirou do meio da minha vergonha, do meio da minha timidez, lá do alto do meu morro, para propagar a palavra dele para os irmãos. Eu costurava junto com minha mãe, eu arrumava a casa para minha mãe, estudava de manhã, e a parte da tarde eu passava a tarde com a minha mãe. Eu sempre fui muito ligado a ela. E essa foi a resistência dela, por favor, Léo, por favor. E hoje em dia, ela até falava comigo, eu lembro até hoje, Léo, eu acho que você vai para lá, mas não vai durar muito tempo, porque você vai sentir saudade. Ela comentava comigo. Na verdade, eu não acreditei muito, né, que ele fosse para lá. Porque ele sempre foi assim, um menino assim, muito apegado, né, com casa, né, comigo principalmente, né, porque a gente não é só mãe e filho, mas ele sempre foi meu amigo mesmo, né. Aqui é o lugar onde quando eu venho de férias eu converso com a minha mãe, que ela conta os problemas, os desabafos dela. A última vez ela até chorou aqui conversando comigo.
Bota o banquinho, a tá gente ali. senta aqui, tem os banquinhos ali, a gente senta e a gente vai conversando sempre, olhando para essa vista aí que desde pequeno sempre gostei muito. Então, quando eu venho de férias, reflito muito olhando aí para baixo, olhando para as montanhas lá em cima. Então nós conversamos muito, né, Léo? E ele falou para mim que foi um chamado de Deus. Então eu quis saber também como foi esse chamado. Então ele me enrolou, até que ele abriu comigo como que foi o chamado dele, né? Então diante disso eu falei, poxa, diante disso quem sou eu, né, para dizer não? O dom da vocação é um chamado de Deus para nós, onde nós atendemos o que Ele quer, mas ao mesmo tempo é um presente muito grande, onde nós nos sentimos realizados. Como que acontece que o negócio aí? Jesus me chamou, Jesus me chama assim, mas como? Deus chama. Como que é isso? Mas como que eu chamar? Você começa... Deus vai tirando tudo da sua frente. Eu trabalhava, tinha carro, tinha tudo. Minha família, tudo. Namorava, fui noivo. Deus vai tirando tudo da frente. Vai acabando tudo, vai acabando o namoro, o emprego, você vai sendo mandado embora. Eu me formei, arquiteto, acabou, entendeu? Vai tirando, quando você vê, você tá mesmo seduzido mesmo, é isso aí. É uma vida normal. Ah, então a gente descobre que Deus chama a gente é quando, assim, tipo assim, perde emprego. Não é aí isso. você tá querendo ir pra igreja, não é? Não é isso. Mas nada na sua vida faz sentido. Exatamente. Quando você descobre um amor maior. Quando você descobre um amor maior. Irmã, meu pai e minha mãe são separados, aí ela vive com a minha irmã, às vezes estressão, entendeu? Essas coisas. Posso falar uma coisa? Você não entenda mal, não. Mas depressão é falta de Deus. Depressão é falta de Deus. Você tem que buscar mais. Buscar e acreditar. Buscar e acreditar em Deus. Exatamente. Deus, quando preenche mesmo o coração da gente, não tem depressão, não tem tristeza. Tem. Aparece, vai aparecendo as coisas, mas você supera Mas, assim, com mais força. Não sei se você, por exemplo, fosse padre dessa igreja e você soubesse da vida das pessoas aqui fora, aqui ao redor da igreja, que moram aqui, que dependem, que precisam vir aqui trabalhar, para viver. Você faria o que os padres fazem? Eles Não que eles fazem, eles apoiam. Eles apoiam para não deixar as para não pessoas deixar viver. trabalhar, não deixar trabalhar, que a gente não passa fome, entendeu? A gente trabalha aqui, Vocês mas é acham proibido. É proibido a gente trabalhar aqui. São questões complicadas, né? Será que ela é aquela? É aquela. Deve ser. E o teatro? Foi interessante, sabe? O falecimento da minha mãe veio mexer, veio me colocar mesmo no meu limite, no limite humano. Eu senti que aquele momento era o limite extremo da minha vida. Eu passei 30 dias, né, sentado num banco de praça, só chorava com a minha Bíblia debaixo do braço. E eu não estudava, eu estava no último ano da faculdade, eu não queria mais estudar, eu não queria falar com o meu pai, com a minha família. Eu não queria nem mesmo ver a minha namorada, então eu passei 30 dias num banco de praça, do jeito que eu estou aqui agora, sentado chorando. E foi nessa época que Deus mexeu, sacudiu comigo e me falou muito forte que tinha uma proposta para mim, que tinha um chamado para mim. Quando eu saí da minha casa, né, já foi uma coisa assim meio que eu não esperava também, né, que a comunidade lá conseguiu um ônibus, né, o padre doou um ônibus, né, para que nós viéssemos para cá e veio mais de 40 pessoas, né, então foi aquela expectativa. E quando foi chegando aqui no seminário, já começou a dar aquele frio na barriga, né, que eu olhei aqui para cima e falei, meu Deus, cheguei, tô aqui mesmo. Então é verdade, né, que a gente pensa mesmo que não é verdade, né, o que está acontecendo, né. Eu também não sabia onde seria o meu quarto, né? E o curioso é que eu não deixei nada na minha casa. Nada. Nem um lenço eu não deixei na minha casa. Eu trouxe tudo que é meu, porque eu falei, eu tô mudando realmente, né? Então é uma vida nova. E eu trouxe tudo. E aí veio com muitas bolsas, um computador e cadeira, aquelas coisas todas. E todo mundo quando olhou falou, nossa, esse cara trouxe a casa toda. E realmente eu trouxe tudo que era meu.
bem quando o dia em que vim para o seminário, dia 2 de março de 95, uma quinta-feira à tarde. Era meio-dia, mais ou menos, que o padre Hernando chegou aqui. Aí estava com a bolsinha dele arrumada. Aí o padre Hernando, ô Marli, eu vou levar teu filho. Aí eu com meu filho no colo, com aquele pequenininho, falei assim, padre Hernando, o que eu vou fazer? Foi um momento assim difícil para mim, porque eu nunca me havia separado da família. E aí, nunca passei assim mesmo uma noite longe da minha família, minha mãe, meus irmãos. Então, aquela separação que estava acontecendo, né, comigo, com meus irmãos, minha mãe, estava sendo duro para mim. Estava saindo do seio da família para ir. Eles me diziam que eu ia para uma nova família. Foi difícil. E eu estava com esse garoto aqui pequenininho, né? Eu estava com 1 ano e 3 meses. Aí, esse companheiro que eu vivi também tinha abandonado esse garoto pequenininho, né? Aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Eu não sabia como era também o seminário, se eu ia voltar em casa sempre, ou se eu ia ficar lá até me formar, os 10 anos tudo. Eu não sabia. Então, como se eu estivesse dando um adeus. E eu falei, tchau, né? Fica com Deus e que Deus cuide da senhora e cuide de mim. E fui, né? Cheguei aqui à tarde, me conduziram ao quarto, onde eu iria ficar junto com os outros. E então aquele quarto grande, né? Dormitório bem grande, muitas camas, me indicaram a minha cama lá no cantinho da janela. E estava me sentindo péssimo, sabe? Eu entrei na quinta-feira e na outra quinta-feira eu comecei a pensar desesperadamente durante o dia todo. Me deu uma vontade louca de ir embora. Peguei minhas bolsas, desci, fui para a rodoviária, já dando graças a Deus porque estava indo embora, né? Cheguei na rodoviária, perguntei o moço lá que horas teria um ônibus e ele me disse, olha, meu filho, infelizmente o ônibus que desce a serra acabou de entrar em greve. Aí eu sentei e comecei a chorar lá no banco da rodoviária, uma coisa interessante. Comecei a chorar, refleti um pouco, meu Deus, eu saí para ir embora, vim de casa para cá e agora estou aqui. O que eu vou fazer? Então eu voltei para o seminário, toca a campainha, quem me atende? O padre Zé Maria. Aí ele abre a porta e vê aquelas bolsas todas comigo. Aí ele me levou para a sala dele e começou a conversar, e a gente, até que ele me deu força e graças a Deus, né, eu estou aqui até hoje, né. A quantidade de vocações que tem surgido na espiritualidade da renovação carismática é muito grande. É muito grande. Eu mesmo, a minha vocação, o meu chamado se deu no ambiente de espiritualidade da renovação carismática católica. É mesmo? E as pessoas confundem muito, até mesmo no âmbito de uma nova igreja. Não é uma nova igreja. É renovação carismática católica. O Santo Padre mesmo pede para o próximo milênio, ele tem insistido muito nisso, após o Concílio Vaticano II, de um novo ardor, um ardor mais forte em que a gente passe para as pessoas uma nova maneira de evangelizar. O centro da renovação carismática católica é evangelização. Meu pai foi um problema um pouco difícil com meu pai, né? Ele sentiu muito também a perda da minha mãe, né? E minha mãe deixou minha casa, lógico, né? Que ela faleceu. E logo após vim eu a sair de casa. Então ele não entendeu mesmo, ele comentava, ele não falava comigo, ele parou de falar comigo, a gente trocava muito poucas palavras, pouquíssimas palavras mesmo. Wagner ficou lá? Wagner ficou lá. Ficou? Cadê o Wagner? Fala. Cadê o Vaguinho? Fala. Vaguinho. Ué, não tá Vaguinho. Você vai levar Vaguinho aonde? Tá muito Vaguinho. Ele falava muito com a minha tia, né? Conversa com ele, esse rapaz tá ficando maluco, o que tá acontecendo? Ele não pode, esse cara tá ficando doido, tá ficando maluco mesmo. Como é que ele vai largar agora a faculdade dele? Ele se formou agora, custou tanto para se formar, com emprego garantido, praticamente garantido. Como que ele vai
como que ele vai fazer, e namorando também, né? Uma pessoa boa, uma pessoa legal, que a gente gosta, uma pessoa que gosta muito dele. Então, minha vontade é realmente que ele se casasse com a Sabrina, mas ele não quis, infelizmente ele não quis. Infelizmente ou felizmente, né? Porque ele tá bem, graças a Deus ele tá bem, tá todo mundo gostando dele lá, né? E para onde ele foi, e se deu bem, telefonou depois pra cá, falou que tá tudo bem lá. E voltou logo depois, aqui em 3 meses, ele voltou. Vim nas férias dele agora, né? E nós ficamos muito satisfeitos. Mas dele, né? Contra, não tinha... O contra, é isso que eu tô te falando. Os pais gostam do filho, assim, viver aquela continuação da vida. É ter casar, ter os filhos, né? Que serão netos dos pais dele, né? Então, eu acho que a vida, assim, é bom. Mas nem tudo a gente quer, né? Nem tudo é como a gente quer. E até que eu agora estou gostando. Porque, felizmente, eu acho que do jeito que estamos a vida hoje em dia, do jeito que estamos, o mundo em geral, né? Não é só o Brasil, o mundo em geral está muito difícil, né? E eu acho que ele está no caminho certo. E pedir a Deus, peço sempre a Deus que ele seja feliz, né? Seu amigo que eu falei. Ele conviveu a maior parte do tempo, né? Ele conviveu comigo aqui, nós éramos muito amigos, sempre estava junto, né? Eu cresci junto, sempre junto com ele aí. A gente era pequeno, aí sempre brincava lá em casa. Aí vamos botar uma roupa, vamos ser padre. Aí botava aquela roupa, aí a hóstia era o biscoito e nós ficávamos brincando lá. Aí, mas só que, assim, passado os tempos, eu senti assim que ele tinha uma vocação, assim, eu falava com a minha mãe, quando o Luiz crescer, tiver maior, eu tenho certeza que ele vai ser um padre. Aí ele ficava lá falando, é ruim, é ruim. Eu falei, você vai ver. Aí passado os tempos, eu cresci na igreja, minha família toda da igreja, entendeu? Meu pai, minha mãe. Aí eu comecei a falar com ele, vamos ser coroinha. Aí ele era, assim, meio vergonhoso, né? Aí eu chamando ele, não vou não, porque eu tenho vergonha. Se eu falar, não, vou ficar na frente de todo mundo, ele ficava falando lá em casa. Aí eu levei ele pra lá, os coroinhas lá, aí apresentei o Padre Hernandes a ele. Aí eu falei, Padre Hernandes, esse aí vai ser mais um futuro daqui, mais um seminarista aí. Vai sair daqui pra ser um grande padre. Aí o Padre Hernandes olhou pra cara dele assim, o rosto dele falou. Aí balançou a cabeça, você quer ser, Luiz, seminarista? Quer ser padre? Aí ele balançou a cabeça e falou, vamos ver, né? Pra mim era mais uma brincadeira, né? Quando falava de padre comigo, eu falei até aquela vez, né? Deus me livre, né? Até a brincadeira. Eu botar saia, né? Homem botar saia, não quero... ficava falando, era mesmo, né? Mas, e foi uma coisa que Deus me deu um tombo, né? Me deu uma rasteira e você vai botar saia assim, quer dizer, entre aspas, né? A túnica. E graças a Deus, né? Fomos seguindo essa... não sei se eu devo dizer vocação, né? Porque só temos certeza da vocação quando nós somos ordenados sacerdotes, mas é isso que Deus pelo menos me inspira hoje, agora, né? Então, pela graça de Deus, agora sou vocacionado ao sacerdócio. É muito duro, né? Porque ele é o mais velho. Os outros... Tchau, vai com Deus. Final do mês eu tô aqui. Tá bom, meu filho, vai com Deus. Vim. Muito obrigado, tá? Tem nada. Vai com Deus. Dá um abraço pro pessoal lá. Eu desejaria que ela aceitasse isso, não como que ela esteja perdendo o filho, como ela me disse, né? Mas que ela estivesse ganhando muitos filhos. E ela que deseja ter tanto neto, né? Dizer para ela que ela terá muitos netos. Não como, assim, não alguns, né? Mas tantos quanto as areias do mar, né? Porque sendo padre, padre quer dizer pai, pai de muitos filhos. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão Boa tarde, amigos e amigas ouvintes da Rosário FM.
Está começando mais um programa Entardecer com Maria. Este momento mariano na sua vida, na nossa vida e na vida de toda a nossa comunidade. Hoje apresentando o programa, eu, José Mário, e o meu irmão Antônio Júnior. Boa tarde, rádios ouvintes. É com muito carinho que hoje vos falo e começo as intenções do texto de hoje desejando que Jesus Cristo volva sua face para os lares itaperabenses e deles a sua paz. Ô, esses dois rapazes aqui, o Júnior e o Zé Mário moram aqui. Tu lembra de palma, cara? Que isso? Que esse povo aqui chegando aí? Bem-vindo, Júnior? Bem. Gravou? Agora me porcentagem. Aqui moramos 5 pessoas. Esse aqui é o Jorge, é o meu formador. Ex-formador do Zé Mário. Olha só pra Já ex-formador do Zé Mário. Agora esse ano... Ele era muito bom despachão. E também é o responsável agora pela gente aqui, né? É o representante da província aqui. E o Júnior e o Zé Mário estão mostrando que tem alguma coisa para dar, assim? Tem o que assim, o princípio que é querer. Depois tem uma série de fatores, né? O que a gente aprende muito aqui em casa, com a convivência dos irmãos, você sabe mais ou menos o que quer. É o que ele falou, temos o querer. Agora, o que fazer é a realidade que não vai nos dizer. É a necessidade. É a necessidade mais a ordem religiosa que a gente faz parte. Porque nós somos agora a família. Não é mais minha vocação, a vocação de Júnior, né? É a vocação de uma ordem religiosa que tem um projeto. E a gente não pode chegar com o nosso projeto e querer fazer as coisas a partir de sozinho, né? Somos família agora, esse é o diferencial. Essa dimensão de família amplia, não é só a família religiosa. Como o Jorge falou, que a formação de fraternidade, isso amplia muito, muito mesmo. Tomamos até a dimensão de Francisco mesmo, seria todo o cosmos. Mas a gente aqui, infelizmente ou felizmente, a gente também consegue perceber as pessoas de forma, como família. Não é mais uma família restrita. As pessoas da comunidade se tornam família e nos acolhem, às vezes como filhos, às vezes como irmãos, né? Então é uma coisa que extrapola os muros aqui da casa, né? Tempos atrás, pensava-se a vocação como sendo Deus chama, a gente jogava a vida lá, ficava rezador e estava tudo bem. Hoje tem outra dimensão a vocação. Além de eu ver como uma dimensão espiritual que Deus me chama como dom, também ver que a realidade me convoca. Então, mesmo que a pessoa entre uma certa crise na sua caminhada, cedo ou tarde vai passar uma crise, né? É para filtrar o que é a dimensão primeira dele. Então, mesmo que sinta esse balanço na vocação, a gente vê que a realidade convoca mais do que o simples desejo meu, da minha vontade. Então, perder a vida por uma causa, né? A causa de Deus é a causa do homem. Então, brigar pelo social também. A opção pela vida religiosa, acho que brota dentro de você. Se você acha que você tem condições de ajudar o próximo, levando junto a palavra do Evangelho, aí sim, tem essa semente dentro de você. Você, com essa percepção, você consegue discernir e dizer assim, a minha opção é a vida religiosa, é eu viver em comunidade, eu viver não só para mim, mas para o outro também. Mãe! Oi. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Queria conversar um pouquinho com a senhora, pode ser aqui? Pode. Eram muitas crianças na periferia da cidade. Você encontrava crianças assim, quase no último grau de desnutrição. E iniciou esse trabalho com algumas pessoas, algumas meninas, principalmente as meninas, que faziam parte do grupo vocacional daqui de Itaberaba. Umas já estão viajando, já estão na casa de formação das irmãs catequistas franciscanas. E apareciam alguns voluntários para nos ajudar nesse trabalho. Eram crianças que chegavam assim, de você dar pena de você ver a situação. Porque aqui a cidade não é tão assim pobre. Não é muito pobre, ainda não está lá pelo sertão, onde tem a maioria da pobreza. E via e não acreditava, né? A sociedade daqui não acreditava que dentro da cidade poderia existir esses casos de nutrição. E hoje está aqui, a casa está maior, tem um maior número de crianças, que antes era menor, são 20 crianças que tem. E poucos trabalhadores, né? Mas com um esforço e o amor, acho que tudo tem que ter
a vontade do amor, para você se doar para o outro, né? A questão de você se doar, porque se você não se abre para o outro, acho que você não consegue fazer nada. Como é que é para a senhora, duas filhas vocacionadas, ter duas filhas vocacionadas? Eu acho legal, se for da vontade de Deus e der certo, né? Eu acho, e elas querer também, né? Eu acho legal. E a senhora, de alguma maneira, você acha que influenciou nessa decisão? Eu? Não, nunca. Nunca influenciei e também nunca desanimei, né? Concordo sempre com o que elas querem, eu concordo, só faço concordar. Essa questão da dúvida, ela está sempre presente com você. Então, é o momento que você tem que sempre parar e dizer assim, será que eu estou mesmo no caminho certo ou não? Porque acontece tudo, parece que as tentações juntam ali para você e se você não tiver cuidado, você pode até fracassar. O meu pai, ele aceita, mas muito naquela coisa. Tanto quando ele me deixou em casa, ele disse assim, olha, você está indo? Ótimo, que bom que é uma escolha sua. Aí ele comigo baixinho, quando ele foi na casa dos pais. Se você não gostar, pode voltar para casa, que ela está de porta aberta. Minha mãe espera a minha volta sempre. Principalmente agora que eu vou ter que ir para todo distante, para Curitiba, então, para a gente é um pouco nadar contra a maré, é uma coisa meio louca. É tanto que as pessoas se assustam ao tempo todo com a nossa vocação. Mais ainda, é muito complicado aqui você fazer uma opção dessa. Mais ainda. Porque você vai contra o princípio de família, a ideia de família que você tem, não se prepara filho para ir para a igreja, para ser padre. Se prepara filho para casar, ter filhos, dar continuidade, dar netos à mãe e dar continuidade à família. Bom dia. Aqui em casa a mãe é muito religiosa, né? Muito mesmo. Vocês vão ver isso aqui quando a gente começar a passear pela casa. Né? Que mesmo vocês vão ver que ela tem a oração do texto bizantino, uma imagem de Nossa Senhora, e Padre Marcelo Rossi. A minha família toda é católica, eu confio muito em Deus e sinto o maior orgulho da minha família seguir a mim também. A mãe fala, a família toda é a família que ela construiu com meu pai, né? Porque a família dela mesmo, as irmãs, não todas são católicas. Mas a minha família, que eu botei no mundo, né? 16 filhos, mas com os que eu adotei, viu? São 16, então 8 mais 8. Ah, 16? 16 entre todos. Aí você vê filhos de todas as cores, branco, louro, amarelo, marrom. Meu Deus. Tem parte que ele puxou a mãe, porque eu faço muita caridade. As pessoas que eu vejo doentes, eu cuido, levo para médico. Os meninos carentes, eu dou roupa, alimento. Trago para cá para cuidar. Depois, quando já são, entrego. Então, eu acho que ele está fazendo uma parte que pertence a Deus e a mim também. Porque eu acho que é muito importante para a família ter uma religião, né? E a mãe e o pai, aonde for, levar os filhos. Porque isso é muito importante. Porque eu acho que os filhos seguem muito o exemplo dos pais. Por que a senhora acha que é muito importante a família ter religião? Porque não pode ficar, a pessoa não tem uma religião. Ou católica, não é? Ou a outra parte, ou crente, mas tem que ter uma religião. Vai pedir a quem? Vai orar para quem? Parece até uma doença, né? Do jeito que eu sou católica, aqui eu sinto como se fosse uma igreja. Entendeu? Porque a gente faz oração, a gente pede, a gente ora. E qualquer coisa que eu sinto, então eu venho e rezo e oro. Então eu sei que Deus está em qualquer lugar que a gente chama. E me demorava muito, eu tinha medo de me casar, né? Do tempo, todo dia eu pedia ao Senhor, não deixa casar não, porque eu não quero que tem que ser padre. Ele não sabia, né? Que era que eu estava pedindo. Ele chegava, tratava bem, mas não queria o casamento. Aí a mãe das minhas me dizia, Terezinha, eu sei que vai dar certo, tem tudo para seu filho casar com a minha filha. Eu dizia, tem mesmo, ô Senhor, me ajude que não dê certo. Isso aí no coração. Aí recebi a menina, vem aqui, eu pode, sinta vontade. Aí eu gritava, meu Jesus, que não dê certo esse casamento, aí não deu, né? Ele vai casar com Cristo. É engraçado que ela tratava as meninas muito bem, menina, pode ir lá. Na realidade, eu queria que todos ficassem sem casar.
Tudo sendo padre para mim era melhor. E as meninas sendo freira. Eu só queria assim, mas eu sei que não vai, eu não vou, né? Não vou conseguir isso, né? As meninas mesmo, já estou aconselhando. Quando uma tá namorando, eu digo, ó, já sabe, não é para casar. Aí elas ficam, não, eu não vou casar não, só estou namorando, eu digo, cuidado. E vocês, o que acham disso? Eu acho não acha nada. Tem que achar alguma coisa. Para manter unida a família, o segredo foi o trabalho e a oração. Sem essas duas coisas, a gente não nos manteria unidos. Tanto é que Keila, como eu falei antes, queria ser freira. Antes até de mim. Depois desistiu, desencantou-se um pouco com a vida religiosa. Nunca me explicou direito, mas deixou. Mas não definitivamente, sabe? Ainda tenho, mas quando eu quero entrar, quando eu estiver preparada, ter certeza, é isso que eu quero. E eu, no momento, não estava. Mas o Júlio diz que essa certeza vai surgindo no dia a dia, que não existe É verdade, é. Mas foi aí que... foi aí nesse dia a dia mesmo que eu vi, não é agora. Não estou preparada ainda para ser. É assim que funciona com um vocacionado? Como é que é? Tem um chamado, alguém chama, Deus chama. Como é que funciona isso, assim? Como é que é o negócio? Eu, às vezes, no depoimento com o grupo vocacional, alguns meninos diziam, né? Ah, Deus me chamou. Eu não tive essa experiência do chamado de Deus assim, da forma que eles colocavam, uma forma muito mítica para mim, né? E muito mística. Tem experiência mística, mas o meu chamado foi um chamado da realidade. Aliás, uma convocação. A realidade, o lugar onde você vai viver, o lugar onde você está inserido, é que vai realmente lhe convocar, assumir esse chamado. Não foi algo místico, de repente eu acordei, eu uni um sonho, Deus me apareceu e disse assim, olha, você agora foi um escolhido, foi um eleito, vai pra frente ali, pra minha incorporação, vai ali fazer discípulos. Não, não é isso. É interessante o que ele falou, né? Interessante mesmo, porque sacerdote vem do coração de Deus, né? O sacerdote vem do coração de Deus. Não adianta a gente tentar pensar na dimensão somente humana do sacerdote, não. O sacerdote vem do coração de Deus. É Deus, vou usar até o termo que ele falou que não entende muito, é Deus que chama mesmo. É Deus que escolhe mesmo, né? Então, e como Deus que escolhe, nós não sabemos, vamos dizer, a pedagogia de Deus, o processo que Deus usa, não é mesmo? Então, fica difícil da gente avaliar, como ele disse ali, o chamado dele. Então, acho que cada um tem uma história pessoal. Não é assim, é você que escolhe, né? Claro que tem uma participação sua muito grande, que você tem que querer, muito bem que ele colocou ali, você tem que querer, mas Deus também tem que querer. Não é simplesmente eu quero, porque senão vai virar uma profissão. E vocação não é profissão, é totalmente diferente. Uma coisa, então, realidades diferentes. Nós vemos ali também que eles também têm uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Eu queria dar uma palestrinha com você para você, fica missionária. Não daria pra gente fazer aqui fora, no... Embaixo dessa árvore aqui. Seu nome? Evanildo, chega pra cá, Evanildo. Chega mais pra cá pra gente conversar um pouquinho. Tem uma semana que a gente tá fazendo isso. E a gente vem aqui pra fazer esse bate-papo. Eles já vieram pra sala aqui, mas não tem demais, né? Já passaram por aqui? Passaram, outra dupla. Um outro grupo de gente. Seguinte, a voz música vai me dizer o que é que essa música, o que é que ela diz pra senhora, que mensagem essa música passou pra senhora, tá bom? Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta lembrar que eu nasci pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. E aí, o que acha da música? Gostei muito, linda. Linda. É como se Deus estivesse falando pra gente algo assim, né? E agora Júnior vai ler pra gente a palavra de Deus, vamos ver. Quando o olho é sadio, o corpo inteiro também fica iluminado. Se o seu corpo inteiro é luminoso, não tendo nenhuma parte escura,
ele ficará todo luminoso, como quando a lâmpada com o seu clarão ilumina você. O que a senhora entende dessa leitura? Será que seria a gente, essa lâmpada? A gente? Sim, a vida da gente? Sim. Né? Então, eu acho que quando ele quer dizer isso, esse texto vai chamar essa atenção, que o nosso olhar vai fazer com que as coisas tomem um sentido outro. Se você tem, né, pensa sempre nas coisas ruins, pensa sempre nas coisas ruins, você vai ver sempre as coisas acontecendo na sua vida de forma ruim. Mas se você pensa, né, positivamente, né, você vai sempre olhar com outro olhar, né? Um olhar de superar dificuldades. Né? E também saber que você não está só. E tem outras pessoas aqui do seu lado que sofrem, que está aqui com você, com paixão, né? Que segue, às vezes tem problemas até maior do que a gente. E precisa de uma palavra amiga. A igreja, né, realmente não deve se meter mesmo, né, muito na política, na situação assim, econômica da nação. Mas ela deve também dar suas opiniões, né? Eu acho que seria muito importante suas opiniões. Mas, na minha opinião mesmo, eu acho que a igreja não deve tomar parte nisso, já deu muito problema, né? Basicamente é isso que ele falou, né? Porque quando a gente fala em política, Jesus foi político, não fazia política, porque Jesus andava pelo país todo, mas pregando a boa nova. Então muito se fala da atuação de igreja na política, mas isso é um fato um pouco complicado, porque a igreja tem sim que se preocupar com os seus fiéis, não é mesmo? Então quando o presidente fala que a igreja tem que ficar na sacristia, por um certo modo até ele tem razão. Mas a igreja, o papel da igreja mesmo é cuidar dos fiéis. Entendeu? É lógico que a questão do bem-estar dos fiéis, a igreja também tem que visa o bem-estar do fiel. Ah, meu Deus. Eu não sei o que eu digo. Tantas incoerências juntas que, por Deus. Não existe essa dicotomia que eles querem dar. O padre, a igreja tem que cuidar dos fiéis e a política vai de outra parte. E esses fiéis não vivem dentro de um contexto político? O próprio ato religioso é um ato político? O relacionamento entre padre e fiéis é um ato político? Algumas pessoas que podem escutar a gente falar dessa forma, mas é assim, esses rapazes ou esses jovens são teologia da libertação, lei do engano. Não somos. Não somos. O que nós somos pessoas que vieram de famílias extremamente pobres, né? Que experienciou Deus, de família onde a mãe da gente é religiosa, né? E que tem experiência mística muito forte. A juventude anda um pouco perdida, e eu digo isso por a gente, né? E aí no próprio depoimento dele fica claro, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. E a vocação que surge da dor, a vocação que surge do momento mais difícil, eu acho isso acho que a vocação tem que surgir, é da esperança, tem que surgir da alegria. A minha vocação não surgiu porque eu estava de mal com a vida. Minha vocação surgiu porque eu acredito sempre na vida. E acredito que as pessoas têm a obrigação, foram criadas por um Deus com a obrigação de ser feliz. Isso eu falei hoje no curso. As pessoas sempre terminam com isso, né? Não porque não tinha mais sentido na minha vida e de repente a vida religiosa é a grande salvação. A igreja tradicional hoje, a chamada carismática, né? Na verdade ela trabalha em cima de uma ilusão. Se parece, todo mundo, a primeira imagem que tem é que vai ser igreja, que é a igreja que o povo está precisando, que vai ajudar, que está adequado à realidade, mas na verdade é um retrocesso todo. As pessoas na faculdade, logo quando surgiu Marcelo Rossi, aí começam a dizer, você vai ser igual Marcelo Rossi. Eu não dizia não, porque para não quebrar a ilusão das pessoas, né? Porque na verdade a imagem que se vende é interessante, é da igreja moderna, mas na verdade é um retrocesso intelectual, um retrocesso filosófico teológico. Eu acho que as pessoas... É só você parar para ouvir um carismático, uma pessoa equilibrada, parar para ouvir, eu acho que você muda de ideia. Eu acho que o próprio retrocesso é parte até mesmo dessas pessoas mesmo, né? Porque fala igreja carismática, não é igreja carismática, é igreja católica, apostólica romana, certo? E o termo carismático, porque os carismáticos, eu vejo
como eu já disse, como eu já enfoquei, a renovação carismática não como um movimento, de maneira nenhuma, é uma espiritualidade. Uma espiritualidade já assumida pela igreja, pelos santos padres. Então eu sou a renovação carismática católica, eu vou ficar, como ele quis dizer ali um momento antes lá, eu vou ficar rezando. Jamais, lógico que não. Isso aí eu acho que é um pouquinho até meio... uma visão um pouco quadrada da coisa, né? Como diz o nosso padre, é um pouco bitolado, não é mesmo? Então é colocar mesmo a coisa... Desculpa, é colocar a mesma coisa numa caixinha. Não é isso. Se nós não unirmos as nossas mãos, as nossas forças para levar as pessoas para Deus e continuarmos dando alfinetadas assim, a 3x2, nós vamos continuar no caminho. Vamos tomar um outro caminho, né? E não o caminho de Deus. Né? Nós temos que também ter um pensamento, pelo menos, né? Olhar aquilo como a igreja. Ela está evangelizando, está atraindo pessoas para a igreja, o padre Marcelo Rossi, por exemplo. Olha o trabalho que esse homem faz, gente. O simples fato dele poder reunir milhões de pessoas já é uma riqueza muito grande para a igreja, porque aí as pessoas falam, reunir não adianta. Claro que adianta. Para você evangelizar, o que você tem que fazer? Primeiro reunir, primeiro chamar. E no chamado que você faz, as pessoas se reúnem, aí você vai lançar a semente. É um exercício. Toda missa é igual, mas como fazer com que essa missa seja atual, a pessoa realmente se coloque no altar, que ela entenda, que ela entre e saia sendo profundamente tocada. Eu volto a repetir agora, não como padre, como professor de educação física. O corpo fala. Então, se eu estou dizendo, Senhor, eu te louvo, as mãos levantam, é mais fácil de louvar. A expressão corporal é muito importante. E querendo ou não, não dá para negar isso na liturgia. Então, numa liturgia, você quando louva, te faz bem, né? Você se liberta, você se abre ao Senhor. Eu fui muito influenciado por isso, digo também, né? E eu vejo aqui no seminário em Santa Amaro. Só que em Santa Amaro, só na Salvidade, imagina no Brasil, quando eu entrei eram 5, hoje são 103. Então, só por aí você já vê a boom, né? E futuro, desculpa, não cortando, mas isso me alegra, porque nós somos poucos padres em relação ao povo católico. Agora, você imagina isso para o novo milênio? São os novos sacerdotes. Querendo ou não, está desenhando uma face da igreja, concorda comigo? Se você vê isso, querendo ou não, já está refletindo, está em potencial o que nós vamos ver para frente, século XXI. Quero falar só isso. Jesus é amor, Jesus é muito bom.
pode ser católico mesmo, outra religião não dá não. Basta querer pra te ter outra vez. E aí, gostou da música? É bonita, viu? A gente escutando ela bem, marca bem um pouquinho, né? Eu gosto muito dela, porque essa música... É linda. É linda. Eu acho ela muito bonita, porque ela fala de uma coisa muito importante. Né? Ela fala que pra gente viver esse nosso relacionamento com Deus, basta querer. Então, quer dizer, tem que ser uma coisa de opção, de escolha. Você tem que estar querendo, né? E eu penso assim, na vida da gente, a gente sempre está sendo levado a fazer escolhas. A gente sempre está levado a fazer opções, né? Escolher entre uma coisa e outra, não é isso? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente pede a bênção, Senhor, de todos nós e todas as famílias cantando. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, cheia de graça, gostoso, venha caminhar no teu poder, Senhor, Mãe do meu Salvador. Que diz assim: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Rio de Janeiro, no nome do Pai. A festa, né? No nome do Pai. Assisti pela TV. Muito bonita, por sinal. Muito mesmo. Muito bonita.
marqueteiro, gostei. Marqueteiros demais. É cria a ilusão de que é uma coisa moderna, que é uma coisa que está mudando a coisa, na verdade é um retrocesso. Acho importante, acho. Pra mim, é o momento de você extravasar, de você acho que o momento soltar. celebrativo é esse. O momento celebrativo é esse. Agora não podemos se fechar nesse momento celebrativo. Tem que ser mais do que festa, tem que ser mais do que essa êxtase. Tem que ter algo a mais disso. Então não é só apenas um gesto de estar ali levantando, não. Nós estamos mesmo louvando, celebrando com o nosso corpo também, né? Não é mesmo? E o que ele falou ali é puro marketing, puro marketing. Puxa vida, são quase 200 mil pessoas ali. Tá ali só parte. E eles não estavam ali, nós presenciamos, né? São pessoas ali de 80 anos. Eu vi senhora de 80 anos, 90 anos, não sei, 70. E pessoas ali com fé. Vocês vão ver agora, eu vou voltar forte na mídia. Eu parei porque eu quis, conversando com o meu bispo, chegou a hora de parar, porque eu acho que a televisão é uma bênção, mas ela também desgasta. Eu sempre a hora, eu adoro xadrez, né? Então eu estava jogando xadrez, chega a hora que tá me dando um checkmate, opa, chega. Parei e agora é hora de voltar. E querendo ou não, uma coisa que eu vou falar mais sobre o padre, falando não em política, mas que ele não vai influenciar em tudo, o nosso Brasil só vai mudar a partir do momento que eu amá-lo de verdade. Então eu pensei comigo, como eu estou tendo, graças a Deus, uma influência muito forte com as crianças, através do trabalho e com os adolescentes, por que não restaurar o hino nacional? Que o nosso hino é muito lindo, né? Eu tenho certeza, alguns franceses falam, puxa, o hino brasileiro é muito lindo. Então de restaurar esse amor, porque você começa com o hino. E o hino vai, você começa a falar, poxa, minha pátria é isso, aquilo, e eu começo a lutar e me engajar pela pátria. Vamos cantar o hino, concordo com o Marcelo, devemos cantar o hino. Vamos cantar mais, vamos cantar o hino na hora que o hino realmente precisa ser cantado. Que é a hora para lembrar esse Brasil que tem uma dívida social muito grande com a maioria do seu povo e tem que ser resgatada. Que esse hino seja também um instrumento de alerta para quem governa o país, né? O hino tem que ser cantado para alertar quem está com o poder na mão de que tem muita gente aí que esse país está doente, muito doente. Oi. Tudo bom? Oi. Ô, Zé, tu já demorou de aparecer. Olha, vai parecendo com... E aí, como tá? Eu quero ouvir um pouco o que a senhora acha da minha vocação, né? Qual foi a sua primeira impressão no primeiro momento, logo quando eu decidi? A senhora não fale um pouco assim, como foi no dia que resolvi chegar aqui dizendo que ia fazer experiência, e assim, a sua aceitação disso, como é que tá esse processo? É que Zé Mário, assim, sempre ele foi diferente, assim, nesse sentido, assim, de religião da gente, né? Porque a família da gente, assim, não é muito chegada, assim, católico, mas nunca foi chegado, assim, muito à igreja, né? E ele é diferente, ele sempre gostou e resolveu. Fiquei assim, logo no começo, não aceitei, não. Eu digo, ai, meu Deus do céu, menino. Aí eu fui pensar. Eu digo, o que ele quer é uma coisa boa, né? Então, assim... O que ele tinha de fazer por mim, Deus vai fazer por ele. E aceitei, estou achando assim maravilhoso, estou feliz, sabe? Felicíssima mesmo dele ter escolhido assim, porque não me preocupo com ele. Deito assim, tranquila. Sempre foi assim. Isso começou mesmo, foi aos 13 anos de idade, quando eu comecei a participar da igreja. Que foi quando foi um pouco meio conflito dos 13 anos. Que minha vida era mais um grupo de amigos que eu tinha na rua, que jogava futebol. E de repente o pessoal começou a me excluir.
excluiu mais precisamente, né? Hoje eu vendo, porque foi o período que minha mãe se separou. Então a separação da minha mãe me excluiu um pouco de convivência dos amigos, né? E aí onde foi a minha busca pela igreja? Porque minha mãe é separada, e de repente também minha mãe tinha um namorado, e aí, então isso era muito complicado para a sociedade daqui, e a gente começava a ser excluído. Eu senti isso, os amigos começaram a se afastar. E aí foi quando, aí foi aos 13 anos eu comecei a participar da FAGAR. E tinha colegas também que participavam do grupo de jovens da igreja, só que eu nunca queria me atuar na igreja. Eu falei, agora eu vou para a igreja, vou participar lá. E tinha um primo meu que já participava sem me chamar, que era coroinha. Ah, vai ser coroinha. Aí eu fui ser coroinha, de repente entrei no grupo de jovem. Eu com 13 anos era o mais jovem no primeiro encontro que eu fui. Eu sempre fui muito, eu falo, ousado nesse aspecto, né? Eu sempre estava buscando mais. Minha mãe achava demais porque a minha mania sempre de querer mais. Eu falava, eu não quero simplesmente segundo grau, eu quero a universidade. E até era difícil, porque a igreja começou a me consumir, assim. Então, mãe falava, pô, você faz a tarde de magistério, você faz a noite de contabilidade, ainda todo final de semana tem que viajar para essas coisas da igreja, né? Então, eu sempre pensava um pouco, muito além da minha realidade, né? E mãe sempre... até brigo a ela que, às vezes, eu acho que ela limita muito a gente aqui. No início ela não queria, mas quando eu resolvi, eu disse, eu quero, ela mudou a opinião dela. Ela começou a apostar em mim. Então, para mim, isso é importante, né? Que, de repente, a vocação não é minha. Ela mesmo achando que não deveria ser esse o meu caminho, disse, se é isso que você quer, eu vou com você onde você for. E se um dia não for, isso para mim é muito importante, né? Se um dia você achar que não é isso, a gente está disposto a trilhar outro caminho. Então essa coisa para mim é importante, porque ela é uma aliada, né? Além da fé, além da coisa mística que a gente adquire na convivência com a comunidade, tem também essa força da mãe. A mãe que larga seu sonho, o sonho de ter um filho casado, o sonho de ter um filho, e aposta no filho, no sonho que o filho quer. Então isso para mim é muito fantástico. Isso para mim é muito importante. E um sonho que é bom, né? Que não é, que é bom. E descobre que esse sonho não é bom. Então ela teve que fazer toda uma reconstrução do projeto, que toda mãe tem um projeto para o seu filho. E fez isso por mim. Sim, eu ligo. Tchau. Fique com Deus. E antes de ir embora, dá uma passadinha. Agora é rápido, não me esperem. Quer dizer que só vem já para ir embora. Eu dou uma passadinha aqui embora. Se eu for um dia antes. Porque aí eu pego o ônibus para Salvador. Vou de lá viajar. Não é? Para quem vai lá para longe, meu pai do céu, viu? Então, tchau. Até. O pessoal lá. Certo. Tchau. Só que me disseram que o filho não era mais meu. E assim a gente fica por aqui. É sempre uma alegria estar fazendo esse programa com vocês. Não sei se estarei nos próximos, que já está prestes a viajar, né? Estou prestes a viajar para Curitiba, onde farei mais uma etapa da minha formação religiosa. Mas não sei, talvez o próximo final de semana já não esteja mais. Se não estiver, a vocês foi um prazer. Foi muita alegria para mim esses 3 anos de Rosário FM, estar sempre tentando fazer nesse momento de Tarde Seco Maria um momento de encontro com Deus, um momento de reflexão, esse momento que a gente precisa para fazer, para pedir perdão, para dizer que vale a pena acreditar nesse Deus que é pai e que é mãe. Estuda muito, então ele precisa dar uma refrescada na cabeça de vez em quando.
E no próximo Cine Conhecimento, nós veremos uma recente versão para um dos melodramas mais famosos da história do cinema, Doutor Zhivago. Neste filme realizado em 2002, o diretor italiano Giacomo Campiotti